Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 316 Podcasts. Estamos começando hoje nosso primeiro programa e no oferecimento da livraria 316, com apoio da Igreja 24 Horas, aplicativo para igrejas, e também do Paraíba Cristã, a página do Instagram Conectando Pessoas na Paraíba. Segue a gente lá e você vai ter muitas novidades, vai ficar por dentro de todos os eventos que acontecem na Paraíba que interessa a todo o povo de Deus, tá bem? Começamos hoje e o nosso convidado é o pastor Calvino Rocha, que está com a gente hoje aqui. Quero agradecer, pastor, desde já, É um por ter prazer, aceitado Altair. o nosso convite, né? Abrir o nosso primeiro programa com o senhor. O senhor que é um pastor presbiteriano. Há quanto tempo já? 35 anos. Em janeiro, 36 anos de De ministério. ministério, né? Isso. Coisa linda, né? Coisa boa. Então, é um prazer estar com o senhor aqui. E a gente vai, sem mais delongas, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Já temos aqui o nosso cafezinho, a nossa água e os microfones e as câmeras ao nosso dispor. Então, vamos começar. Primeira pergunta, pastor Calvino. Como foi a sua conversão? Veja, eu nasci num lar evangélico. Eu Sim. nasci num lar presbiteriano. Meus avós eram evangélicos. Sim. E eu diria para você que, curiosamente, diferente de algumas pessoas que podem dizer, aconteceu um evento extraordinário na minha conversão, eu não tive nenhum momento muito particular no que diz respeito à conversão. Eu entendo que minha conversão aconteceu paulatinamente durante a própria vida, tendo nascido na igreja e vivendo dinamicamente na igreja, numa igreja presbiteriana de um dos bairros lá de São Paulo. Tive momentos especiais na minha juventude. Me lembro muito bem, num dos cultos, o pastor pregando, o pastor Pércio Gomes de Deus, e eu me lembro que eu estava na galeria do templo da igreja presbiteriana de Vila Mariana e me ajoelhei e orei de novo, entregando a vida a Jesus mais uma vez, Quantos anos? coisa que eu já tinha feito. Isso tem... Não, o senhor tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 20 anos, 20. isso, mas eu entendo que a minha conversão foi um processo. Um processo. Quando você nasce num lar evangélico, é muito difícil você pontuar. Aconteceu assim, porque na verdade você está tão inserido naquele ambiente da igreja que você não consegue distinguir algumas coisas, até porque você vive o evangelho 24 horas por dia, Sim, né? sim, Então verdade. não existe um ponto. Nunca estive longe do evangelho. Nunca Amém. aconteceu, me afastei ou coisa parecida. Muito pelo contrário. Inclusive, quando eu for falar sobre vocação, você vai perceber que a vocação aconteceu muito precocemente, né? Sim, Muito sim. precocemente. Que justamente era a segunda pergunta que eu ia fazer. Com relação ao seu chamado, o senhor falou aí agora que na sua conversão não houve nada extraordinário. E com Isso. relação ao seu chamado, o senhor foi lendo a palavra, foi estudando a Bíblia, foi convivendo com pastores, enfim. E o senhor foi se sentindo chamado aos poucos, ou o senhor teve um momento específico que Deus falou ao seu coração, que queimou seu coração, ardeu, algo específico, um acampamento? Geralmente a gente ouve muito sobre esses testemunhos de pastores, né? Como é que se deu com o senhor? Eu me lembro dessa coisa de convicção, chamado para o ministério, como algo precoce, porque eu estava no chamado hoje ensino fundamental. E em São Paulo, a turma que estava na época lá na 7ª série, a 8ª série, normalmente, naquele período, buscava fazer uma escola técnica. Era o boom do momento, a ideia do momento, o projeto de vida de jovens. Você estudava e queria ir para uma escola técnica para sair já com uma profissão. Sim. Então você ia para o colegial, segundo grau, Sim. né? Para o ensino médio, com esse tipo de ideia na cabeça. Você faria o ensino médio, mas com uma profissão atrelada. E eu me lembro que nessa época o pessoal dizia que ia para algumas escolas técnicas em São Paulo e eu dizia, não vou fazer isso.
eu vou fazer teologia. Ah, Então havia uma convicção no sim, coração sim. muito grande de que eu faria teologia. E o pessoal ficava curioso, que negócio é esse de teologia, né? E a gente tentava explicar por quê e como isso Sim, aconteceu. De novo, não houve nenhum chamado, eu não ouvi um cochichar de Deus, sim. nem um queimar no coração, mas era uma convicção. Tinha alguém que, tipo, inspirou o senhor? Olha, Algum pastor que o senhor admirava? meu irmão mais velho já Sim, estava no Instituto Bíblico, depois foi para um sim. seminário. Inclusive, esse foi um dos dilemas, né? Porque quando eu, em 1980, eu desejava ser ouvido, tendo uma igreja presbiteriana, para você ir para o seminário, Sim. você tem que ser ouvido pelo conselho da igreja, primariamente. Depois que o conselho entende que você foi vocacionado, você é apresentado ao presbitério para se tornar Sim. candidato ao ministério e, consequentemente, ser enviado ao seminário. E eu nasci nessa igreja presbiteriana e meu irmão mais velho já era pastor. O meu segundo irmão estava no seminário, no JMC, no José Manuel da Conceição. Ele fez parte da primeira turma do JMC e eu me apresentei para o conselho. E foi um domingo à tarde. E era líder na igreja, inclusive fui superintendente de escola dominical, cantava no coral da igreja, líder da mocidade, estava envolvido com as coisas da igreja. E, curiosamente, quando eu fui examinado pelo conselho, a resposta foi a seguinte: olha, você não tem vocação. Uau! E aí eu me lembro que eu voltei para casa chorando e quando cheguei em casa, minha mãe tinha certeza que ela era totalmente envolvida com o evangelho, líder da sociedade de senhoras da igreja. Ela ficou surpresa. Tanto Olha. que ela foi para a igreja saber o que aconteceu. Como boa Foi mãe, conversar lá. com o conselho para saber o que aconteceu. Mas o conselho disse apenas isso, que você não tem vocação, se você tiver vocação, ano que vem você volta e a gente conversa. Mas aconteceu um episódio, no fim nós saímos da igreja, uma turma saiu dessa igreja e fomos para a igreja presbiteriana de Vila Mariana. E lá na igreja de Vila Mariana, eu cheguei em maio de 82, me apresentei ao conselho, o conselho me ouviu e me aprovou, e me enviou para o seminário. Que maravilha. Mas foi um período bem, bem turbulento, mas a convicção era tão grande que, a despeito disso ter acontecido, não arrefeceu o ânimo, não. Então, foi uma coisa muito precoce e que não tinha a ver com o fato de que meu irmão mais velho era pastor e o segundo estava no seminário. Tanto que o segundo nunca foi ordenado, hoje ele é psicólogo, o Lutero continua no ministério, e eu fui ordenado, já tenho, como ele disse, em janeiro, completo 36 anos de ministério, né? Então, o conselho equivocou-se na questão da vocação, certamente, né? Eu tinha convicção disso muito precocemente. E quantas igrejas já pastoreou nesses 35 anos? Nesses 35 anos, a Campina Grande é a quarta igreja. Isso, Então, o senhor sempre passou bastante tempo em igrejas? Passei um razoável período de tempo. A primeira igreja que eu pastorei foi em São Bento do Una. Eu vim de São Paulo e fui convidado para trabalhar nessa igreja que tinha acabado de nascer. Ela foi organizada em outubro de 88 e eu cheguei em dezembro de 88 na cidade, com mala e cuia, né? Cheguei com uma mala e uma caixa de livros. Era o meu material. Solteiro. Fui morar na casa da tesoureira da igreja e fui ordenado pelo presbitério do Agreste de Pernambuco. E de lá, São Bento do Una, fiquei 8 anos. 8 anos? É Caruaru depois, então? Não, fui para Lagedo, que fica 22 quilômetros distante de São Bento. Fiquei 3 anos em Lagedo. De Lagedo, fui para Caruaru. Em Caruaru, fiquei 14 anos na Igreja Presbiteriana Central. E de aqui lá, em Campina? eu vim para cá. 10 anos? Na verdade, em janeiro completa 11 anos. 11 anos, né? Então, dia 1º de janeiro começa o 12º ano aqui em Campina Grande. Eita, maravilha, pastor. Mas assim, eu sei que o senhor ganhou um título de cidadão campinense ou campina-grandense? Me tira essa dúvida. Porque eu lembro quando o senhor ganhou esse título. Os torcedores do 13 preferem que eu seja campina-grandense, né? Mas o habitual é chamar de campinense mesmo, né? Não tem jeito. Então, eu recebi o título de campinense, cidadão campinense. Né? Fiquei muito lisonjeado, muito emocionado pelo título
e pelo carinho com que fui recebido em Campina Grande. Na verdade, eu me surpreendi nos 150 anos de Sim, emancipação da da emancipação, cidade. verdade. Eu estava pregando lá no Teatro Municipal, Olha, né, na celebração dos 150 anos. Acabei chegando, foi exatamente no período da minha chegada, né? Isso aconteceu e acabei me identificando muito com Campina Grande, é uma cidade preciosa. Eu aprendi, na verdade, o ministério faz isso. Você aprende a amar o lugar onde você está. verdade. Eu entendo que não dá para você pastorear nenhuma igreja se você não ama o lugar onde Se Deus lhe envolver, colocou, porque senão você faz isso apenas por profissionalismo e sem paixão, sem coração. E as cidades onde eu morei, eu amei. sim, E amo Campina Grande. Campina Grande é uma cidade preciosa por vários aspectos, né? Tanto que a gente adquiriu imóvel aqui, sim, como se a gente fosse morar o resto da morar o resto vida da aqui. vida, A né? ideia era É. se estabelecer de fato, fincando raízes da cidade. Sim, sim, muito bom. E assim, foi um presente para Campina Grande, né? Porque eu lembro quando o senhor chegou aqui, foi eleito, né, tudo. Eu acompanhei bem isso aí, de pertinho, né? Por conta da livraria, a gente termina tendo muito contato. E, e honestamente falando, eu lembro muito quando o senhor esteve na livraria a primeira vez, uma das primeiras vezes, talvez o senhor não lembre disso. E eu estava atendendo uma cliente. E essa irmã, ela chegou na livraria e me perguntou assim, meu jovem, ela me chamou de jovem, viu, pastor? E aí disse, meu jovem, mais de 10 anos atrás eu era mais jovem. E aí ela me perguntou, me indique uma Bíblia de estudo. E aí eu comecei a mostrar, né, as Bíblias a ela. E aí o senhor chegou. O senhor chegou na livraria, e aí eu falei, olá, pastor, tudo bem? A paz do Senhor e tal. Aí ela viu que o senhor era pastor e perguntou ao senhor. Se o senhor vai lembrar dessa história. Ah, o senhor é pastor? Qual Bíblia o senhor me indicaria? Eu queria uma Bíblia de estudo. E aí o senhor fez a pergunta a ela. A irmã é de qual igreja? Isso. E aí ela respondeu, eu sou da igreja X. Aí o senhor foi lá, e eu pensando o quê? O pastor Calvino, como bom presbiteriano, vai indicar a Bíblia Genebra. E o senhor indicou uma Bíblia que era publicada pela editora da igreja dela, né? Então ali eu cheguei em casa e comentei com minha esposa, né? Eu só achei uma atitude muito bonita do pastor, ética, né? De indicar uma Bíblia de acordo com a igreja, enfim, a fé, que ela era até uma, acho que recém-convertida, né? Para não causar nenhuma confusão, nenhum, né, embaraço, né? Na vida dela, com o pastor. E eu lembro muito, isso foi marcante para mim, né? Então, talvez seja um dos motivos de eu ter lhe convidado para fazer o primeiro programa, viu? Obrigado. Isso foi louvável. Então, parabéns, né? Isso aí, glória a Deus por isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Ainda sobre ministério, uma curiosidade minha. Em relação à família, porque a gente sabe que um pastor, ele não pastoreia só, não é? O pastoreio do pastor, o trabalho do pastor, melhor dizendo, envolve a sua esposa, os seus filhos. Então, essas mudanças contínuas, a gente sabe, criança, adolescente, muda de escola, muda de amizade. Como é que a sua família... Eu entendo que o chamado é para a família, né? A gente sabe disso. Então, toda a família é envolvida. Como é que a sua família lida com tudo isso ou vem lidando até aqui? O drama maior foi a mudança de Caruaru para Campina Sim. Grande, porque os meninos já estavam um pouco maiores e se ressentiram muito, choraram Sim. muito. Na verdade, fincamos raízes em Caruaru. Você ficando 14 anos numa igreja, Bom tempo. você acaba vendo jovens casando, tendo filhos, batizando essa meninada, vendo essa meninada crescer, e você acaba se envolvendo com a vida das famílias da igreja. E nós fizemos preciosas amizades lá na igreja de Caruaru. E minha esposa fez algumas amizades muito caras. Então, para ela e para os meninos, foi um período muito complicado. Eles choravam porque tinham que vir para Campina Grande. E aí, se você perguntar hoje para eles se eles querem voltar para Caruaru, eles não gostariam de voltar para Caruaru, porque você vai fincando raízes e tudo mais. Mas eu diria que eu não sei se o chamado é para toda a família, não. O pastor é você. Quando Sânia se casou comigo, nós estamos casados há 34 anos. Quando nós nos casamos, ela já sabia que eu era pastor, sabia o que poderia significar isso. Então, ela não teve
qualquer dificuldade nesse sentido. Sabia que a gente, de alguma maneira, ia morar longe da família, se estabeleceria longe de amigos, faríamos amizades numa cidade, mas talvez precisássemos mudar, teríamos que estabelecer novas amizades. Mas ela, sendo esposa e sabendo que era pastora, então para ela foi tranquilo. Eu diria que ela não foi chamada para ser pastora, Sim, né? claro. Só esposa de pastor. Então acaba se ressentindo, porque ela não foi vocacionada para isso, nem os meus filhos foram vocacionados para isso. Mas como são filhos de pastor, eles se adaptam como filhos de um militar, de repente precisam se mudar de uma cidade para outra, o pastor também, de vez em quando, precisa se mudar e a família vai se adaptando. Há sempre alguma tristeza, alguma frustração nesse processo todo, mas eu diria que o tempo mesmo se encarrega de fechar as feridas e de tratar do coração da gente. E como a gente está bem em Campina Grande, está bem na igreja, então a família se ressente muito menos. Sim. Se adaptam, fazem novos amigos, então as coisas vão caminhando com tranquilidade. Mas há uma adaptação. Sim. Eu diria que, por mais doloroso que possa ser, é um processo com o qual você vai se adaptando aos poucos. Sim. Agora eu vou pedir, assim, por favor, para o senhor olhar para essa câmera aqui e um conselho para um jovem que se sente vocacionado, se sente chamado para o ministério. Qual conselho o senhor daria? Veja, se você se sente vocacionado para o ministério, ore, e ore muito para ter convicção, porque o ministério é precioso. Eu não trocaria o que eu faço por qualquer outra coisa. Eu amo o que eu faço. Eu amo pregar a palavra de Deus. Mas o ministério também pode ser muito doloroso. Então, para alguém ir para o ministério, tem que ter convicção do chamado do Senhor. Caso contrário, será uma vida marcada pela frustração, pela obrigação, pelo dever e não pela paixão. Então, a primeira coisa, ore muito. Segunda coisa, converse com o seu pastor, com os líderes da sua igreja. Eu entendo que é fundamental que você tenha o apoio daqueles que lideram a sua igreja para que você possa ser encaminhado ao seminário, ao ministério, no tempo oportuno, com o apoio oportuno e necessário. Então, esses dois passos eu entendo que são fundamentais. E tenha paciência, porque talvez você não vá imediatamente para o seminário e comece a estudar. Mas se você tem convicção do chamado do Senhor, eu diria que, mesmo que entraves aconteçam, essa convicção não esfriará do coração, ela não arrefecerá. Quando você tem certeza do chamado do Senhor, esse fogo queima no coração da gente e a gente não consegue fugir dessa responsabilidade. Então, persista. Se você tem convicção do chamado, persista e seja paciente. Amém, pastor. O senhor é feliz sendo pastor? Sou feliz, sou realizado. Amém. Eu gosto do que faço. O ministério pastoral é muito semelhante a uma profissão como a medicina. Sim. Né? Você é médico 24 horas por dia. Né? Eu ia perguntar isso. O pastor é pastor 24 horas por dia. Então, se você deixar o celular ligado, você vai descobrir que recebe mensagem para aconselhar. Nas férias, isso acontece. Estou viajando, isso acontece. As pessoas, às vezes, querem conversar com você e você tem, de alguma maneira, dar atenção. Então, você não se desliga. Fora o fato de que, se você for minimamente organizado, você tem que preparar sermões com antecedência. E se você tem que preparar sermões com antecedência, inevitavelmente, você vive essa vida do ministério 24 horas por dia. Você acorda, pensa em sermão, caminha no açude velho, pensa em sermão. Não dá para você desconectar a sua vida do ministério. Não dá para você fazer o seguinte: qualquer outro profissional, de modo geral, assim, você sai da loja onde você trabalha, volta para sua casa e a sua vida caminha tranquilamente. No ministério, não. Você volta para sua casa, você continua sendo pastor. E você vai dormir e acorda, continua sendo pastor. Então, não dá para você desligar. Falece alguém na igreja
e pode ser feriado, você pode estar viajando e de repente precisa voltar para a cidade por causa disso. Então, essas situações apenas revelam que você acaba sendo pastor 24 horas por dia. Então tem que ter bem essa convicção, né? Tem que ter convicção, porque senão isso se torna um peso, se torna um fardo e tem que ser prazeroso. Você tem que estar feliz no que está fazendo. Eu entendo, quando eu olho para um apóstolo Paulo sofrendo do jeito que estava sofrendo no ministério, ele escreve a carta aos Filipenses e é interessante porque ele faz uma confissão. Ele diz que vivia um dilema. Ele sabia que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa dos filipenses e pela necessidade dos irmãos, porque ele tinha um coração pastoral, ele gostaria de permanecer vivo. Mas veja só, de alguma maneira, o ministério pastoral tem exatamente essa característica. Você não consegue dizer, vire-se aí. Você, de alguma forma, se envolve, quer pastorear, sofre com as dores dos outros. É inevitável. Sim, sim. Mais uma perguntinha sobre o ministério pastoral. Em relação à sua vida devocional, porque eu brinco, né? Nós como ovelhas, apesar que somos todos ovelhas, mas eu brinco, nós ovelhas, a gente quando vai fazer nossa leitura bíblica, nossa devocional, a gente faz pensando em nós, primeiramente, entendo, né? Claro, também no próximo, nos nossos irmãos, enfim, no nosso trabalho, nossos colegas de trabalho, mas o pastor, ele consegue fazer uma leitura da Bíblia como ovelha, ou ele, quando ele lê a Bíblia todos os dias, ele já pensa em algum sermão, em algum estudo, ele consegue separar isso, ou ele está sempre estudando? Olha, eu diria para você que é difícil. É difícil. Eu imaginei. Porque se você está habituado a pregar sistematicamente, a sua cabeça fica meio que homilética. Então você lê determinados textos e parece que aquelas verdades do texto saltam aos olhos e você às vezes quer inevitavelmente anotar alguma coisa e preparar alguma coisa. Então, às vezes o dilema passa exatamente por aí. É igual ouvir sermão. Você às vezes ouve sermão e você está com texto bíblico. Eu gosto muito de anotar o sermão de qualquer pessoa. Então, quando você está ali, daqui a pouco, parece que você ouve o texto de maneira diferente e fala, nossa, dá para produzir um sermão aqui. Você tem que tomar muito cuidado para não perder o que você está ouvindo. Mas é um dilema muito grande, porque você é alguém que sempre precisa estar preparado para falar para outros. Então, inevitavelmente, quando você abre o texto bíblico, a sua cabeça parece que já se organiza exatamente para isso. Olha, é uma oportunidade que eu tenho de extrair lições aqui para mim, mas também para as outras pessoas. É meio que inevitável isso. Eu diria que isso se mistura muito. Se mistura muito. Talvez por isso o senhor também tem um talento aí que é de escritor. Né? E eu já queria entrar nesse assunto, porque o senhor já tem alguns livros publicados. Na verdade, são 7 livros? Sete livros, né? 7 livros publicados. E o senhor já pensava em escrever livro ou isso aconteceu naturalmente? Eu entendo que as pessoas que leem muito, que estudam muito, terminam, de repente, pensando, por que não escrever um livro? Ou isso aconteceu naturalmente na sua vida? Altair, eu confesso, quando você diz escritor, né, muito engraçado, eu nunca me achei escritor, longe disso, né? Eu diria que eu sou muito atrevido. Mais atrevido que escritor. Exatamente. Então, eu me atrevi a fazer algumas coisas e acabei escrevendo. Eu tinha tanta dificuldade de escrever porque eu tinha medo das pessoas lerem o que eu escrevia. Eu tinha medo, assim, será que eu estou sendo claro? Será que o texto vai ser útil, vai ser relevante? Eu sempre tive esse, inclusive no primeiro ministério em São Bento do Una, eu tinha dificuldade de produzir o boletim da igreja por causa disso. Sim. E com o passar do tempo eu me arrisquei. Eu escrevi um livreto, Crise, Tempo de Desafio, baseado no livro de Daniel. Eu acho que a gente tem as imagens aqui, depois o Estevão vai colocar aqui. Eu tinha pregado num acampamento
de carnaval. Apareceu aqui. Esse daí. Tinha pregado no acampamento de carnaval de uma igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana de Caruaru. Sim. Eu estava em Lagedo e acabei pregando sobre Daniel. Sim. E as ideias ficaram organizadas, aí eu falei, rapaz, isso daqui dá para ser um livro. E acabei me atrevendo a publicar um livreto. Era moda, quando esse livreto saiu, era moda. Caio Fábio estava produzindo aquele material pela Vinde, que os livretos eram todos pequenininhos, fruto de sermão e tudo mais, e é tanto que a gente embarcou exatamente nessa ideia de ter um material mais simples e acessível. Então foi uma publicação independente. Depois desse, eu me atrevi a escrever outro. Escrevi um baseado no livro de Esther. Certo. E, inclusive, O sol ainda pode brilhar. O sol ainda pode brilhar. Pela candeia. Pela candeia. Já. Aí eu mandei o material para uma editora. Falei, vou mandar para ver se alguém se interessa. E o pessoal se interessou. E eu pedi para a doutora Joyce Clayton, que... Missionária congregacional? Isso. Joyce Clayton. Nós lecionamos no mesmo Instituto Bíblico, lá no Instituto Bíblico do Norte. E eu me encontrei com ela, sabia que ela tinha escrito um pequeno comentário sobre Ruth e outro sobre Esther, pela editora Encontro. E quando ela esteve por lá, falei, doutora, eu tenho um texto aqui, a senhora poderia ler? Eu gostaria de publicar isso. E ela muito gentilmente leu, e eu pedi para ela prefaciar, ela fez o prefácio, foi muito especial, e saiu pela Candeia, e foi bem recebido, porque o livro esgotou rapidamente. Você não encontra hoje no mercado o material. Legal. Depois, eu fui fazer meu mestrado, quando cheguei em Caruaru, e me arrisquei com o material do mestrado a produzir no livro. E, de novo, a doutora Joyce está envolvida nessa história, porque ela foi uma das professoras do mestrado. Sim. E eu tinha escrito sobre o tema responsabilidade social da igreja. A minha vontade era trabalhar na minha dissertação sobre igreja, comunidade terapêutica. Eu gosto da área de aconselhamento, e a ideia seria essa. No entanto, eu fiz um trabalho para a doutora Joyce, e tinha a ver com responsabilidade social da igreja. E ela corrigiu o trabalho com muita severidade. E, por causa disso, eu acabei me sentindo encorajado a trabalhar na dissertação com o tema e mandei o material para outra editora, para a editora Descoberta, lá de Londrina. Certo. E ela publicou, e foi muito interessante, porque o livro foi distribuído nacionalmente, como o anterior, e esse livro foi usado em alguns seminários no Brasil e até fora do Brasil. Olha. E eu fiquei surpreso, porque ele foi usado em algumas instituições teológicas de ensino durante um período. Então, acabou sendo muito especial esse tipo de situação. Então, 2 editoras lançaram. Depois, eu lancei um novo livro, As Estações da Vida, falando... Foi até fruto de uma matéria que eu estava no Instituto Bíblico do Norte, falando sobre sofrimento, sobre perdão, sobre luto, sobre as dores da vida, e a ideia era exatamente essa, estações da vida. Por isso você vai ver a mesma árvore nas 4 estações do ano na capa. A ideia era trabalhar com esse conceito de que a vida, você enfrenta estações, né? E acabei publicando também de forma independente. Esse foi independente. Posteriormente, chegando aqui em Campina Grande, eu tinha pregado uma série de sermões na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a série de sermões era os esqueletos no armário. Esse termo é usado para falar sobre segredos escondidos no armário, né? Esse termo é muito comum na Inglaterra, ou era no passado muito comum. E por causa desse termo, eu acabei produzindo sermões pensando nos pecados da igreja de Corinto. E a editora, que foi da Visão Cristã, ligada à Vinac, a gente conversou com o editor e tudo mais, e o pessoal, eu gostaria de ter colocado o título Os Esqueletos do Armário, né? Mas acharam que ia ficar estranho, aí ficou O Bom Combate, falando sobre combater os pecados da igreja e tudo mais. Exato. Aí saiu pela Visão.
Isso. Depois a gente lançou um sobre um tema que eu gosto muito, que é Natal, Opa, vamos entrar que daqui a pouco. saiu pela editora também Visão Cristã, Visão Cristã. e foi um livro muito precioso para mim. A gente fala sobre os presentes escondidos no sentido de que quando você lê a história do Natal ali nas Escrituras, você vai descobrindo determinadas verdades preciosas que devem alentar o nosso coração. E aí o texto acaba trabalhando sobre essas verdades escondidas, visto que, quando você lê as Escrituras, o nascimento de Jesus nada mais é do que uma dádiva do Senhor. Você lê Isaías, você lê João, você vai perceber exatamente isso. Porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu. Olha, o filho se vos deu. Fomos presenteados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Você vai perceber que o Natal fala sobre essa dádiva do Senhor, dando-nos a graça da salvação por meio de Cristo Jesus. E aí a ideia de presentes escondidos a partir desse conceito de tentar encontrar essas verdades que às vezes a gente se esquece sobre o Natal diante de tanta coisa que acontece ao nosso redor. É verdade. Pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Daqui a pouco a gente vai entrar sobre o novo livro, que também é sobre o Natal, né? O Devocionário do Advento, podemos chamar assim, né, pode pastor? ser, né? tem a ver exatamente com isso. O Devocionário do Advento. Mas o senhor falou aí sobre todo o significado do Natal, e eu ia lhe perguntar, o senhor já é pastor há tanto tempo, eu não sei se essa pergunta viria a calhar, mas é mais fácil pastorear hoje ou antigamente, quando o senhor começou? A igreja hoje, o povo de Deus, está sendo mais difícil pastoreá-lo ou não? Olha, eu diria que essa pergunta é importante, mas a resposta dela é muito ampla, né? Eu entendo que pastorear 34 anos atrás era um desafio, mas a igreja local basicamente só lhe ouvia. Sim. Né? Então, por exemplo, você tinha Caio Fábio, estava no auge, com o programa dele Pare e Pense, aos sábados, e as pessoas assistiam, mas você não tinha essa febre midiática, você tinha muito pouca produção midiática evangélica, portanto, você não tinha tantas vozes para ouvir. Então, naquele período, você tinha alguns desafios. Quais eram? Você tinha as editoras do Brasil, as editoras evangélicas, produziam pouco material. Então, havia uma escassez de material teológico bom, consistente, e hoje você tem uma produção literária muito expressiva, muito significativa. Então, você tinha dificuldades em relação a isso, porque você tinha menos material. Você, por sua vez, tinha algumas facilidades, porque você não estava competindo com ninguém, no sentido de que aquilo que você pregava, as pessoas ouviam e respeitavam, porque você era o pastor da igreja, né? Hoje você tem vários pastores. A sua ovelha parece que é pastoreada por muita gente. Então, se eu falar de Augusto de Nicodemos, então pessoas de denominações as mais diversas se identificam com o estilo de Augusto ou de Hernandes. A Igreja de Pinheiros está aí, a Presbiteriana de Pinheiros. Então, a Arival é uma pessoa conhecida nacionalmente. As pessoas acabam, querendo ou não, sendo pastoreadas por eles, no sentido de que ouvem as mensagens pregadas por eles, mas ouvem outros pregadores também. Então, você tem um desafio enorme, porque você acaba sendo comparado. Eu diria que você acaba tendo que estudar mais, sim. Você tem que se preparar bem, porque as pessoas ficam mais exigentes. As pessoas, eu me surpreendi aqui em Campina, lá na Igreja Presbiteriana Central, as pessoas leem muito. Leem muito. Então, as pessoas sempre estão muito bem preparadas. Eu sei disso. E aí eu diria que é um desafio para o pastor pegar uma igreja que lê muito, porque você, querendo ou não, está sempre sendo analisado criticamente a partir daquilo que as pessoas conhecem, daquilo que as pessoas têm lido e têm ouvido. Eu diria que são desafios diferentes, mas
o grande desafio é que eu acho que a igreja hoje é muito mais informada. Sim. Você tem um acesso rápido às mídias, às redes sociais. Você pode ouvir o que John Piper pregou no último domingo à noite, na segunda de manhã, aí você pode ouvir o que Silas Malafaia pregou no domingo à noite. A ceia da igreja do Silas Malafaia, da Vitória em Cristo, é transmitida para todas as igrejas simultaneamente. E se você quiser acompanhar, você acompanha. Se quiser acompanhar Augustus, que está nos Estados Unidos, acompanha. Verdade. Se quiser acompanhar outros pastores, como Jeremias, lá da Oitava de Belo Horizonte, acompanha ao vivo e a cores. Então, no conforto do seu lar. No conforto do lar. Então, é um desafio diferente. Eu diria que, inclusive, a pandemia produziu uma igreja diferente. A igreja hoje é uma igreja muito mais informada, uma igreja mais midiática, em alguns aspectos uma igreja mais acomodada. Porque se o culto é transmitido, eu posso ir pela manhã para a igreja e à noite me sento no sofá de bermuda comendo pipoca e acompanho o culto. Isso não é sinônimo de cultuar. Né? Você está apenas assistindo. Você pode até cultuar, você pode adorar a Deus, eu não tenho dúvida. Mas quando você pensa em igreja e culto, você pensa na comunidade reunida, a comunidade da fé reunida, a comunidade participando da ceia do Senhor, a comunidade dedicando as ofertas, a comunidade desfrutando da comunhão dos santos. Faz parte estar reunido como igreja. Quando você lê o que o autor da carta aos Hebreus diz, do capítulo 10, 25, ele exorta a estarmos ali como igreja, reunidos, principalmente quando a gente vê que o dia se aproxima. Porque a proximidade do dia é sinônimo de que os dias, a partir do sermão profético de Jesus, no final dos tempos, serão dias desafiadores para a igreja. E é fundamental que essa igreja esteja reunida, fortalecida, vínculos e laços estreitados, para que essa comunidade esteja sendo pastoreada, os membros da igreja possam cuidar uns dos outros, possam assistir uns aos outros, possam amadurecer juntos. Esse processo todo é fundamental. Amém. Então, nós temos desafios distintos. Eu diria que você tinha facilidades no passado, mas tinha outros desafios, como a carência de material, os desafios e as dificuldades para você produzir mais. Mas hoje você tem uma competição, às vezes, injusta, né? Você vai ter que ouvir Calvino ou Jonas Madureira. A quem você ouvirá, né? Então você tem esse tipo de desafio e inevitavelmente acontece. Certo. O senhor falou aí que chegou aqui em Campina Grande, encontrou uma igreja muito bem preparada, né? Os irmãos que se dedicam muito ao estudo. E aí eu vou perguntar ao senhor, o senhor sempre gostou de livros? Sempre, desde jovem, já gostava da leitura? Qual a importância dos livros? O Spurgeon dizia que, para o pastor, os livros eram as suas ferramentas, né, de trabalho. Assim como o agricultor tinha suas ferramentas para arar, cultivar a terra, os livros para o pastor, ele dizia que eram as ferramentas do pastor. Como é que a leitura, o seu amor pelos livros, como é que começou? Talvez eu lhe decepcione, decepcione os outros. Eu nunca gostei de ler. Foi. Na verdade, eu aprendi a ler por causa de um pastor do seminário, chamado Richard Sturz. Eu concluí os meus estudos na Faculdade Teológica Batista e nós tínhamos alguns professores americanos lá, dentre eles o Richard Sturz, que era um professor de teologia sistemática. E toda quinta-feira tinha aula de teologia sistemática e toda quinta-feira a gente tinha que entregar alguma resenha, algum resumo. E eu morava em São Paulo, trabalhava, o curso era noturno, e eu tinha que ler esse material. E às vezes a gente tinha que fazer uma leitura corrida, dentro de ônibus, para fazer resumo, chegar em casa, datilografar numa máquina Olivetti. E quantas vezes eu datilografei trabalhos para teológica com a lágrima descendo, porque já era de madrugada, frio, numa máquina Olivetti durinha e os dedos duros, congelados, e você tendo que entregar o trabalho. E eu me lembro que Sturz, com frequência, quando recebia algum trabalho e ele percebia que o aluno não lera direito, ele disse: você não leu esse texto por inteiro, você pulou o parágrafo tal. Então ele era extremamente observador. E por causa disso, acabei sendo instigado a ler com um pouco mais de cuidado.
eu gosto demais de livro, eu gosto muito. Eu estou sempre antenado Sim, com o que sai, né? eu Faz sei disso. muito tempo. Como gosto de Bíblias também, coleciono algumas, Também. sempre gosto muito de ter isso. Eu não gosto do livro eletrônico. Sim, Acho que é muito confortável e tudo mais, mas eu gosto de sentir cheiro de livro eu ainda. também. É um cheiro especial, sabe? Você É chegar verdade. numa gráfica e sentir aquele cheiro de papel de Cheirinho. tinta é muito bom, muito É bom. verdade, é verdade. Pastor, vamos passar agora para. Temos aqui o livro Natal Real. E eu vou mostrar aqui para essa câmera, né? Natal Real, que é um livro que o senhor lançou. Achei muito interessante, porque é um livro para você ler do dia 1 de dezembro até o dia 25, não é isso? Isso, exato. E me chamou a atenção, né? A primeira devocional, porque, de certa forma, ele me chocou, né? Ela me chocou. Porque o senhor faz uma pergunta, o título da primeira devocional: Cristo atrapalha? Então, eu fiquei curioso, claro que eu já li, né, algumas aqui, mas eu achei curioso. E aí eu disse, eu vou fazer uma pergunta ao pastor Calvino. Quem atrapalha mais no Natal, Cristo ou Papai Noel? Eu diria que Cristo atrapalha mais. Quem diria o visto E, na boca de um pastor? e vou dizer por Por quê. quê? Por quê no Natal Cristo atrapalha Sim, mais? Porque Jesus nos confronta, Altair. Papai Noel não nos confronta, né? Papai Noel é é verdade. É o o, bom o velhinho, velhinho, é o o velhinho bom velhinho, bonachão que chega e coloca na janela do quintal, lá no sapatinho, o o presente, sapatinho. né? Então, as pessoas fantasiam, pensam sobre essa perspectiva. Então, quando você pergunta quem atrapalha, eu diria que Cristo, porque o Evangelho de Jesus é uma contracultura. E quando Jesus vem e nos apresenta o Evangelho, isso nos desconcerta, revela a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria, e isso atrapalha. A gente Atrapalha. prefere ter a ideia de que a gente é É, bonzinho, bonzinho, tão né? bonzinho que na cultura do Natal, se você for um menino bonzinho, você recebe presente, senão você recebe carvão, É né? verdade. E aí você quer ser bonzinho. Isso, E quando Jesus chega, você descobre que você é malzinho, porque você é pecador, pecador. que você é tão pecador que alguém precisava vir para lhe substituir. Alguém precisava vir para morrer no seu lugar. Alguém precisava vir para morrer no seu lugar e lhe reconciliar com Deus, porque o pecado faz exatamente o contrário, ele afasta de Deus. Isaías diz que o pecado nos torna inimigos de Deus. E aí, quando Jesus vem, existe a possibilidade de sermos aproximados. A palavra reconciliação tem a ver com restauração da amizade quebrada. E Jesus vem para restaurar a nossa amizade com Deus. E aí, quando você percebe isso, você consegue entender a verdadeira mensagem do Natal. Mas quando você pergunta quem atrapalha mais, em certo sentido, eu diria Cristo, porque nos Sim, desconcerta. Mas, em outro sentido, obviamente, se você olhar para a secularização do Natal, Papai Noel, sim. como diria o John Piper, acaba sendo um perturbador, né? Tem uma música de Natal que diz que o Papai Noel está chegando na cidade. Essa seria uma tradução, Sim. a grosso modo, de uma das músicas americanas de Natal. Santa Claus is coming to town, alguma coisa assim. O Papai Noel está chegando na cidade. E isso na música parece uma boa notícia. E John Piper escreve um texto dizendo que essa é a má notícia. Essa é a Papai Noel está chegando, Oh, né? Porque na verdade a boa notícia do Natal é que é Jesus Jesus chegou, chegou. nasceu. Inclusive a capa do devocional Sim. acabou sendo curiosamente estabelecida da seguinte forma: você começa com alguns símbolos do Natal, alguns elementos típicos do Natal. Uma Uma árvore, árvore, você vai ter logo depois a a guirlanda, guirlanda. são elementos do Natal. Você vai ter uma caixa de presentes, Sim. presente está Oh, sempre claro. na moda no Na moda, Natal, verdade. mas o real sentido do Natal, o Natal real, aponta para o nascimento, para a encarnação. E a ideia do livro é exatamente essa: apontar para o Natal real. Natal sem Jesus pode ser festa. Vai ter família reunida,
vai ter troca de presentes, vai ter iluminação na cidade, como a gente tem visto em Campina, mas não vai ser Natal. Natal, para ter o verdadeiro sentido, tem que ter Cristo Jesus nascendo no coração da gente. Caso contrário, você vai ter festa, mesa farta, troca de presentes, mas depois que dezembro passar, a vida não tem brilho, as luzes vão ser guardadas, os presentes vão ser guardados ou trocados. E se você for uma pessoa infeliz, permanecerá infeliz. Mas se Jesus chegar na sua vida, a história muda. Aí vai ter Natal, Natal de verdade, Natal real, e aí as coisas mudam. Você vai passar o Natal, vai chegar o Ano Novo, e a alegria permanece no coração. Eu amo o período do Natal, eu digo isso nos devocionais, e gosto muito de música natalina. Os livros evangélicos produzidos aí nos últimos anos sobre Natal, eu adquiri todos eles. Maravilha. Gosto de ler a respeito, me emociono quando assisto filmes de Natal, quando ouço músicas de Natal. Desde novembro eu tenho um pendrive rodando no carro com músicas natalinas. Tenho CDs os mais diversos de cantores seculares e cantores evangélicos com músicas natalinas, que são músicas preciosas. Independentemente, obviamente, você vê o conteúdo de algumas coisas, você ouve, sem problema nenhum, mas você consegue peneirar e filtrar as coisas, mas tem coisas preciosas sobre o Natal que não dá para a gente deixar de lado. Curiosamente, minha mãe faleceu numa véspera de Natal. Agora, no final do ano, vai completar 40 anos. Dia 24 de dezembro, 40 anos que ela faleceu. E curiosamente, o Natal não perdeu o brilho. Porque, conquanto se eu começar a falar dela, eu vou chorar? Sim. Conquanto isso seja doloroso, mas a mensagem do Natal é tão preciosa que a morte da minha mãe não ofusca, porque sei que ela morreu em Cristo e, como Paulo disse, morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E eu sei que na volta de Cristo nós vamos ressuscitar. Eu vou reencontrá-la. Então, eu consigo cantar no Natal, com tranquilidade. Amém. Conquanto 40 anos depois ainda chore a morte da minha mãe, como se tivesse acontecido ontem, sabe? Entendo isso perfeitamente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Com relação a uma discussão, eu lembro que o adolescente, recém-convertido ali, a gente tinha muitas programações aqui na cidade, minha própria igreja. Eu lembro dos corais da sua igreja hoje, presbiteriana, tinha um coral belíssimo e várias igrejas convidavam e praças públicas eram apresentadas, enfim. Mas, de um tempo para cá, a gente tem percebido que há uma certa denúncia, né, contra o Natal, que ela é uma festa pagã, né? E eu nunca encarei o Natal como uma festa pagã. Eu sempre encarei como uma festa cristã, né? O nascimento do Salvador. E aí vem aquelas questões. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Ele não nasceu nem em dezembro, né? Então, isso é comercial. Isso é uma festa pagã. O que dizer, pastor? É uma festa pagã e cristã ao mesmo tempo? Altair, eu, na verdade, nunca sofri com essas questões. Isso daí nunca foi um problema para mim. De fato, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Talvez ele tivesse nascido por volta de abril, março, abril. Há muitas discussões a respeito disso. O pessoal diz que tem uma relação com uma festa pagã e tudo mais. Eu consigo compreender o que o pessoal diz, mas outros vão dizer o seguinte: a Bíblia não manda-nos celebrar o Natal, e é verdade, a Bíblia não nos manda celebrar o Natal, mas também a Bíblia não nos manda
comemorar aniversário de ninguém. E eu duvido que você não comemore o seu aniversário. Eu duvido que você não leve sua esposa, se você for um bom marido, para jantar no aniversário de casamento. A Bíblia não manda nada disso. Você faz. E agradece a Deus por isso. É muito bom. Por que não agradecer pelo nascimento de Jesus? Convencionou-se celebrar o Natal em dezembro, do dia 25 de dezembro. Eu diria que esta é uma ótima oportunidade para a igreja anunciar a verdade do Evangelho e anunciar a mensagem real do Natal, sem se secularizar. Eu entendo que a igreja não precisa se desviar da sua vocação, não precisa negociar princípios. Eu entendo que a gente pode aproveitar oportunidades. No período de São João, aqui em Campina Grande, a gente faz um evangelismo. Eu fazia isso em Caruaru, na Igreja Presbiteriana de Caruaru. Inclusive, eu me atrevi a escrever cordel, né? Porque, como a gente sabia que no São João, o São João é uma festa típica e é uma festa que envolve a cultura de um povo, de uma região, então a ideia de evangelizar falando sobre o João do São João, eu queria que fosse por meio de um cordel. E a gente produziu 3 cordéis, deve ter até imagem aí dos cordéis. A gente produziu aí, esse daqui foi o mais recente. E se São João visitasse o nosso... Esse foi produzido em Caruaru. Inclusive, isso. Foi o mestre Dila que fez a xilogravura que está aí na capa desse cordel, que apresenta a igrejinha lá no Morro Bom Jesus, a escadaria do Morro Bom Jesus. Sim. E a ideia era que isso chegasse ao povo de Caruaru por meio da igreja. E a gente distribuía e acontecia como acontece aqui em Caruaru o seguinte: quando a gente entregava para o povo na rua, o pessoal perguntava quanto era. Porque recebia, era diferente de uma porção bíblica. Sim. Era um texto de forma poética narrando o personagem João Batista e que mensagem ele anunciou. E a pergunta que a gente acaba fazendo é para as pessoas: você sabe quem é o João do São João? E o pessoal aqui em Campina, nem em Caruaru, consegue identificar. Eu já ouvi cada história, né? Eu lembro de uma pessoa que chegou: não, o João do São João é o nosso Senhor Jesus. Eu falei: opa, é Jesus ou João, né? A pessoa não conseguia identificar, ou então dizia: é João do Evangelho. Sim. Então as pessoas não conseguiam identificar o João do São João, que é João Batista. E a ideia era despertar a curiosidade do pessoal e dizer o seguinte: se João Batista estivesse vivo hoje, ele nem quereria participar dessa festa. Ele nem quereria que a festa tivesse o nome dele. Porque, no final das contas, João não veio falar sobre ele. Ele veio falar de Jesus. Então, a gente acaba evangelizando a partir daí. O cordel que a gente produziu aqui em Campina, nós distribuímos, um deles, já distribuímos cerca de 100 mil cordéis nos últimos anos. Então, 100 mil pessoas tiveram acesso a esse material. Eu não sei como Deus tem trabalhado com essas questões, mas a gente tem aproveitado a oportunidade para testemunhar da graça salvadora. Amém. A partir disso. Então, voltando à sua pergunta, a gente está num período de dezembro, de 1º a domingo. Eu entendo que é um momento oportuno para você falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. As pessoas estão mais sensíveis a essa mensagem, as pessoas têm uma visão distorcida do Natal. Que oportunidade boa para você dar direção, apontar no rumo certo, mostrar o personagem correto. E quem é o personagem do Natal? Você perguntar para uma criança, ela corre o risco de dizer Papai Noel. E por que você não aproveita a oportunidade para reunir a família e falar: o Natal só tem sentido por causa de Jesus? Então, conquanto eu entendo que haja uma secularização do Natal, que o comércio se aproveita para vender mais, é o período que mais se vende no comércio, é o período natalino. Mesmo que a gente entenda tudo isso, ainda assim, eu creio que essa é uma oportunidade ímpar para a gente testemunhar da graça salvadora, para a gente falar sobre a verdade, para a gente apontar para Cristo Jesus. Então, eu acho que não é sábio perder a oportunidade de testemunhar da graça salvadora e da encarnação num período como esse. Acho que é oportuno demais você pregar o evangelho. Eu como comerciante, né, a Livraria 316, a gente
tá aqui Renan, né, que trabalha com a gente, ano após ano, a gente se sente muito feliz quando a gente vê as pessoas, é um período que mais se compra, mas para presentear e não para você. É interessante. Então, a gente vê isso na livraria no mês de dezembro, porque eu diria 80% das compras de dezembro, as pessoas compram não para si, mas para os outros. E eu acho isso muito louvável, porque eu quero dar minha cabeleireira um pão diário. Eu quero comprar essa Bíblia para dar à médica do meu filho. Eu quero agradecer ao porteiro do prédio e gostaria de dar um livro, uma Bíblia. Então, o que o mundo aí chama de espírito natalino, né? Você falou que as pessoas ficam mais sensíveis, né? Então, eu acho isso louvável. Eu digo, o Natal já valeria a pena, né? Independente disso tudo, né? Por isso, porque as pessoas pensam nos outros. Eu acho isso uma atitude muito bonita. Se é cultural, se é instintivo, eu não sei. Mas isso acontece ano após ano. Eu diria que culturalmente se estabeleceu que Natal é época de dar presentes. A figura do Papai Noel também é essa figura do presenteador. Isso. Né? Que, segundo alguns, pela tradição, seria a figura de São Nicolau, que tinha esse hábito de dar presentes aos pobres e tudo mais. Mas é engraçado, porque quando você pensa em Natal, inevitavelmente você entende que Natal é tempo de trocar presentes. Por quê? Não é por causa de Papai Noel, não é porque a gente culturalmente faz isso, mas porque Natal aponta para o fato de que Deus deu o seu próprio filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha, você olha de novo, para a perspectiva do Natal, você vê Deus presenteando a humanidade com o seu próprio filho. Então, essa história de dar presentes no período do Natal não começa com o Papai Noel, não. Começa com o próprio Deus. Exatamente. Verdade. Ele nos concede seu filho. Então, eu diria que a gente pode aprender a ser até mais generoso olhando para esse período do Natal, mesmo que tenha o aspecto cultural, social, sim, secular e tudo mais, mas eu acho que é uma oportunidade preciosa para você poder testemunhar da fé, sim, e entendendo que o grande presente do Natal não é dado por nós, é dado por Deus. Amém. Aí isso ganha todo o significado e toda a beleza quando você pensa em Natal. É verdade, pastor. Isso é maravilhoso, realmente, pensar dessa maneira, né? E entender como é o presente nos foi dado, como explica lá em João 3,16, né? E a gente já está chegando aqui ao finalzinho, né? Que é o nosso programa, nosso primeiro podcast, 316 podcast, né? E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né? Aí, mais uma vez, olhando para aquela sua câmera ali exclusiva, ela é sua amiguinha aqui hoje, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal, certo? Adquira o livro. Não, brincadeira. Inclusive, ele está esgotado, né? A gente lançou, esgotado, é verdade, porque a ideia do devocional de Natal era muito modesta. A ideia sim, era publicar 200 livros para a igreja e a gente não usaria essa capa, a gente iria usar uma capa artesanal. Eu ia até trazer uma das capas artesanais que a gente produziu, que a ideia era ser uma coisa bem artesanal, que eu encontrei na cidade de Garanhuns, um projeto que tem lá em Pernambuco, que o pessoal faz a capa de papelão e desenha na capa. Sim. Então, eu pedi para minha filha fazer isso, a gente fez algumas, né, para presentear agora, mas a ideia era distribuir desse jeito, compartilhar desse jeito. Mas a gente percebeu que ia ser contraproducente. Sim. E a gente preferiu produzir com essa característica. Íamos mandar para uma gráfica em outro lugar, em São Paulo, para não ser simples o texto, para ser um pouquinho mais rebuscado sim, e tudo mais. No entanto, o tempo também não seria hábil. E aí descobrimos uma gráfica aqui em Campina Grande, de um irmão lá da igreja. Olha que maravilha. Do irmão Emanuel. E aí nós chegamos e conversamos com ele, né? Tem até o endereço da gráfica aí, serviços gráficos. E eu conversei com ele e falei, meu irmão, eu preciso para 500 livros para
tal período. O irmão consegue e ele fala, consigo, pastor. Aí eu falei, então vamos, mesmo que as coisas sejam simples, a gente tenta produzir aqui. E foi assim, a gente falou, vamos produzir 1.000, então. Finalmente chegamos a pensar nos 1.000, fizemos um contrato, acertamos os detalhes, ele entregou em tempo hábil 500, depois entregou outros 500, só que a procura aumentou, nós acabamos produzindo 2.300 livros. Todos foram vendidos, né? E ainda existe gente lá na igreja procurando, mas a gente encerrou. Inclusive porque a ideia é começar o devocional no dia 1º de dezembro, Sim. até o dia 25. Então a gente falou, não tem sentido distribuir o livro depois. Quer dizer, você pode até presentear depois, não seria o problema. Mas para o projeto inicial, que seria você ler durante os 25 dias se preparando para o Natal, então seria contraproducente continuar produzindo os livros. Mas foi uma grata surpresa a produção e o livro ter saído dessa maneira e a receptividade, porque alguns irmãos adquiriram o livro, um empresário aqui da cidade leu, recebeu do filho, e aí numa sentada leu o texto todo. Aí ligou para mim, pastor, o senhor tem em quantidade? E aí ele comprou em quantidade para dar para os empregados e para a igreja dele, para presentear o pessoal, porque ele gostou do texto e eu fiquei lisonjeado, muito feliz com a receptividade. Mas você pediu para dizer alguma coisa para você que nos acompanha nesse primeiro podcast. O mês de dezembro se aproxima e você certamente andando pela sua cidade vai perceber que ela estará iluminada, o shopping estará iluminado, você vai perceber que a sua família estará preparando as coisas para reunir-se no período do Natal. Isso tudo é muito especial. Mas eu preciso dizer para você que o Natal só terá sentido para você quando você entender que ele fala sobre Jesus, que nasceu na cidade de Belém, morreu em Jerusalém, ressuscitou ao 3º dia para lhe dar vida e vida abundante. Quando você entende que o Natal tem a ver com Jesus, você consegue entender o verdadeiro sentido do Natal. E você descobre que a vida ganha significado, beleza, cor, sentido. Eu espero que você tenha, nesse final de 2024, um Natal abençoado. Não porque reuniu a família, não porque ganhou um bom presente, mas porque conheceu Jesus e ele transformou o seu coração. O desejo do meu coração é que Deus lhe abençoe ricamente e que o nosso bate-papo aqui, de alguma forma, seja bênção na sua vida. Fique na paz, meu querido. Deus lhe abençoe. Amém, pastor. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez, certo? A sua disponibilidade em nos acolher tão graciosamente, porque o senhor é um pastor cheio de graça também, nos dois sentidos, né? O senhor é conhecido pelo bom humor, graças a Deus, né? E isso é muito contagiante, na verdade, né? A gente sabe quando o senhor chega num ambiente e contagia todo mundo, né? Então, a gente fica muito grato pela sua presença aqui conosco, viu? Prazer. Desejando que Deus continue abençoando sua vida, né? Sua família, o ministério que o senhor tem colocado em suas mãos, tá certo? Que o senhor produza ainda muitos frutos. O senhor ainda tem muito tempo ainda pela frente, né? Se assim Deus permitir, para produzir bons frutos na sua seara. Então, gratidão, tá certo? E que o Senhor continue lhe abençoando. Obrigado. Tá, espero que esse podcast avance e outros pastores, outros líderes, outros amigos estejam aqui com você e que esse podcast seja bênção na vida de muita gente. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Espero mesmo. Deus lhe abençoe, Altair. Prazer, viu? Obrigado. Amém. Pessoal, quero agradecer a companhia de vocês, tá? Por estarem acompanhando aqui também o nosso podcast. Dizer que esse podcast é um oferecimento da Livraria 316, tá bem? Já estamos há 17 anos aqui na cidade de Campina Grande e com o apoio da Igreja 24 Horas, com aplicativo para igrejas, tá bom? E também do Paraíba Cristã, certo? É uma página no Instagram
onde você pode encontrar, né, qualquer informação sobre seminários, sobre eventos de igrejas, instituições também. Então, tudo que diz respeito, né, ao mundo cristão, evangélico, você pode se informar e ficar, como diz aí os jovens, né, antenados, né, com tudo que acontece no estado da Paraíba, tá bom? Então, você clica lá no Instagram, Paraíba Cristã, para você também estar conectado com as pessoas e com coisas do seu interesse, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima, até o próximo programa, o nosso podcast 316. Um forte abraço e que Deus continue abençoando todos vocês.